Oi, gente. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todas, todos e todes. Primeiro, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura do ombro. Hoje eu visto uma blusa polo preta e estou numa cadeira gamer. Atrás de mim tem uma parede branca e uso óculos retangulares. E a minha apresentação aqui é sobre design universal aplicado à avaliação de desempenho, uma maneira de descobrir novos líderes. E essa avaliação de desempenho, uma forma de descobrir novos líderes, aqui eu vou trazer sobre, falar um pouquinho focado nas pessoas com deficiência, mas que isso se aplica a todas as diferenças também. Então, vamos lá, vamos para essa apresentação. Então, vamos para a parte compartilhada. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para perto aqui para facilitar também a minha gestão. Bom, sobre a nossa trajetória, a gente vai passar um pouquinho aqui na questão da sociedade, vamos fazer uma caminhada quanto às pessoas com características diversas. Depois a gente vai bater um papo sobre deficiência e logo em seguida sobre o paradigma da deficiência e também vamos falar sobre design universal e logo depois do design universal a gente vai falar sobre avaliação de desempenho e como a gente vai descobrir, né, esse novo líder e como a gente vai potenciar talentos. Então, bora lá, vamos começar. E já aproveito desde agora para pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida, pode mandar também, porque aí depois eu aproveito e olho o chat para bater um papo com vocês. Bom, aqui, né, trouxe um pouquinho para vocês sobre pontos sobre uma sociedade mais justa, né? E que a gente realmente só vai trazer uma sociedade mais justa, a gente só vai fazer uma sociedade mais justa quando a gente tiver uma sociedade livre, né, totalmente justa e solidária, e são princípios que estão lá na nossa Constituição, lá no artigo 3º da Constituição, bem como a gente erradicar também a pobreza, acabar com a marginalização, assim como a gente não, quando nós não tivermos mais desigualdades, né, nem sociais, nem regionais, nenhum tipo de desigualdade, nem desigualdade de tratamento, nem na forma, nem que a gente necessite de mecanismos de tratamento desiguais. E eu vou falar um pouquinho desses mecanismos lá na frente também. E o que eu quero dizer com esses mecanismos? Quando a gente não necessitar mais disso, é que a gente chegou num ponto de uma sociedade justa. Não é o que nós temos hoje, né? E assim como na promoção, né, a gente tem que ter uma promoção de todos os, bem de todos, e assim como a redução de preconceitos, e na verdade eles nem deveriam existir, como preconceitos de qualquer origem, sendo de raça, de sexo, de cor, sendo de pessoas com características diferentes, pessoas com deficiência, que a gente chama hoje, esse preconceito tem nome, né? Chama-se capacitismo. Então, era um preconceito que não tinha um nome nessa época, quando a Constituição foi estabelecida. E todos esses pontos que estão aqui, eles estão de acordo com os objetivos do milênio, né, da Agenda 2030. E são objetivos que a gente não atinge fazendo sozinho com governos, implementando somente por sua parte, ou seja, os estados somente por sua parte implementando esses objetivos ou esses pontos, mas sim, hoje nós temos empresas que o valor de mercado delas, o valor no qual que elas preço de mercado mesmo, no que elas produzem, elas são tão valiosas quanto o PIB de determinados países. Elas têm um poder incrível e isso traz a elas uma responsabilidade muito grande. E aqui eu estou falando, sim, do ESG, né? Do Environment,
social government. Então, que a gente traz de responsabilidades para as empresas, tanto no meio ambiente, na parte social e de governabilidade, né? De governança, que a gente chama. Então, tem alguns pontinhos aqui, e dessa agenda 2030, os objetivos do milênio, no nosso, o que já estava na nossa Constituição Federal, no seu artigo 3º, a gente pode encontrar em vários aspectos da própria Agenda 2030, um quadrinho aqui que eu trouxe da Agenda 2030, que tem o objetivo primeiro, que é a erradicação da pobreza, e está completamente de acordo com esses pontos que eu havia pego lá da Constituição Federal, assim como saúde e bem-estar, que é o ponto 3º, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico. A gente não tem trabalho decente sem um compromisso por parte das empresas, né? E o que seria esse trabalho decente, né? A gente vai entrar nesse ponto. Assim como a parte de cidades e comunidades sustentáveis, a gente vai ter que ter, que é o ponto 11, e também como manter a vida terrestre, né? Se a gente destruir o meio ambiente, se a gente acabar com tudo, a gente não segue adiante, então nada vai adiantar, a gente só vai se destruir, começando por pessoas que são mais frágeis, mais vulneráveis, como pessoas com deficiência, como pessoas que a gente pode colocar aqui as mulheres, a gente pode colocar as pessoas pretas e tantas outras pessoas que são vulneráveis dentro da nossa sociedade, né? Pessoas mais pobres, enfim, a gente pode olhar para todas as pessoas que são vulneráveis dentro da nossa sociedade e, portanto, a gente precisa, sim, do ponto 16, que traz paz, justiça e também instituições eficazes. E a gente não traz nada disso sem o compromisso, tanto de estados quanto de empresas, né? Então, órgãos não governamentais são importantes nesse caso aqui, mas, na verdade, os atores não governamentais, falando melhor, e aí, assim como a gente teria as parcerias, né, no ponto 17, as parcerias e meios de implementação. Mas quando a gente vai concretizar essa sociedade, segundo a Juliana Izar Segala, a gente tem que respeitar essas diferenças. E somente assim o ser humano ele passa realmente a ser reconhecido plenamente como cidadão, tanto o ser humano que respeita quanto o que é respeitado. E quando a gente convive com todas essas diferenças, isso nos enriquece. Isso traz realmente uma riqueza enorme de contribuições, tanto de produtos, pensando aqui num ambiente que realmente é um ambiente corporativo, então a gente traz uma riqueza enorme de produtos, serviços e de formas que nós temos para olhar um mundo muito mais com um olhar muito mais diverso, um olhar muito diferente e que de fato a gente consegue trazer um pouquinho da nossa empatia e compartilhar um pouquinho das dores de outras pessoas. Então, e aí sim a gente consegue se desenvolver plenamente como um ser humano. Fora isso, sempre vai faltar algo em nós. Então, ninguém é completo a não ser que compartilhe de diferenças com outras pessoas. E não tem uma pessoa que a gente possa dizer que é uma pessoa completa e que vai ter um desenvolvimento completo. Aqui já está um ponto que eu gostaria de trazer, que dentro das avaliações de desempenho, elas acabam não abordando este ponto, né? Acabam não trazendo um ponto de quanto você se enriqueceu e o quanto você realmente olhou para as diversidades e pôde se desenvolver em relação a outras pessoas dentro do ser humano que você é, dentro da pessoa que você é, mas a partir de outros, o quanto você pode se enriquecer com esses outros.
porque é a partir do outro que a gente começa realmente trazer esse desenvolvimento. A gente não tem que trazer um desenvolvimento apenas técnico, mas o desenvolvimento como ser humano também, nesse mundo, ele é tão importante quanto, apesar de não ser contemplado dentro das matrizes de avaliação de desempenho ainda. E, portanto, quando a gente fala que na questão de olhar os desiguais, e quando a gente vai falar sobre tratar o desenvolvimento, né? Quando a gente começa a conversar sobre desenvolvimento humano e sabe que existem diferenças, e aí a gente pensa como avaliar as pessoas, existe também um ponto que a gente tem que olhar. Muita gente fala, não, todo mundo trata com igualdade, eu vou tratar todo mundo da forma igual, de uma forma, no mesmo patamar, realmente muito igual, e isso para mim já basta. Bom, se para você já basta, isso chama-se discriminação, mas é uma discriminação negativa, porque a partir do momento que a gente passa a tratar uma pessoa de uma maneira igual, e não dando a ela, tratando os desiguais de forma desigual, e os iguais de forma igual, porque isso é uma máxima aristotélica, inclusive. E aqui eu trouxe um desenho que tem 3 pessoas, de um lado, do lado esquerdo, vou descrever essa imagem para ficar mais clara. Tem 3 pessoas de um lado, todas num caixote do mesmo tamanho, e pessoas em tamanhos diferentes, todas elas querendo assistir a um jogo, e na frente existe um muro. Esse muro é do mesmo tamanho, só que, né, nem todas conseguem assistir esse jogo. E do outro lado, existe, para cada pessoa, se dá um caixote de tamanho diferente, ou se dá mais caixotes para um e nenhum para outro. Isso sim, aí sim a gente trata as pessoas com equidade. Aqui a gente trata as pessoas dando a ela o quanto ela precisa para que desenvolva todas as suas tarefas, para que ela parta de um mesmo ponto. Assim, todas as pessoas podem ver o jogo na mesma situação, que do outro lado da figura, no lado direito, tem a mesma situação que do lado esquerdo, e todas as pessoas podem ver o jogo. Então, que situação é uma situação mais justa? Qual é o ponto de partida em que todas as pessoas, elas realmente saem do mesmo ponto de largada? Né? Qual é o momento, qual das figuras, qual das imagens representa isso? Então, no caso, né, dessa situação do ponto do lado direito, onde cada um recebe um caixote ou nem recebe um determinado caixote, é uma situação que a gente chama de equidade. E isso é também chamado de discriminação positiva. Para isso, é válido quando a gente olha que cada pessoa tem que se desenvolver diferentemente, de uma determinada maneira em cada um dos âmbitos da sua vida. E de formas técnicas, aqui a gente falando, se a gente for olhar, quem se desenvolveu das maneiras técnicas e que não tem até hoje os pontos que deveria ter, ou teve em falta, ou não pôde realmente aproveitar de todas essas situações, normalmente são populações que são mais vulnerabilizadas. E isso, historicamente, e aí cabe-nos, como sociedade e como também empresa, quanto governos, enquanto cada um de nós, trazer essa medida de justiça para trazer um equilíbrio. Né? Então, é um aspecto que nós devemos sempre olhar, e o quanto nós olhamos para essa balança, o quanto essa balança está equilibrada ou não. Agora, se a gente aceita uma balança desequilibrada e a partir daí também nos comparar com outras pessoas que não estão numa situação de igualdade e por isso a gente aceita determinadas promoções, isso também é problemático. Mas é um papel que é de todos,
né? E aí eu vou falar também lá na frente sobre o paradigma da deficiência, que ela traz essa responsabilidade para a sociedade também, não somente para empresas que estão dentro da sociedade, não somente para estados, mas para a sociedade, para as pessoas como enquanto indivíduos, e por isso que aqui eu já estou adiantando um pouquinho sobre isso. Daí a gente tratar, então, e da gente pensar em tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais, assim como pessoas que não se desenvolveram completamente no âmbito das suas diferenças pessoais e o quanto elas aceitam as pessoas que são iguais e são diferentes, em todos os aspectos. Como que a gente mensuraria isso? Como que a gente olharia para esses aspectos e como a gente olharia para cada uma delas? Então, nesse sentido, também valeria essa medida, na medida aristotélica, e a gente tratar com desigualdade quem precisa se desenvolver mais, e tratar com igualdade quem precisa se desenvolver nesse aspecto humano um pouco menos, e aí fazer os ajustes. Aí sim a gente tem um cálculo que seria mais ponderado e mais próximo da realidade do que a gente tem hoje. Aí, mais uma vez, aqui eu trago e pergunto, mas o que isso tem a ver, né, com a avaliação de desempenho? Bom, é porque a avaliação de desempenho, ela é toda circular, todo mundo parte de um mesmo lugar, sem caixotes diferentes, sem que se faça normalmente ajustes, e, infelizmente, nem mesmo as pessoas com deficiência têm os direitos aproveitados, têm os direitos que respeitados, na verdade, dentro dessa situação. Então, a gente precisaria equiparar todas essas situações, todos esses desvios, antes de trazer uma situação de avaliação, antes de fazer a avaliação de desempenho, e aí sim pontuar cada uma das pessoas correspondentemente. Isso também não quer dizer que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com qualquer outra diferença, ela seja uma pessoa vulnerável, no sentido de, o vulnerável aqui eu estou chamando de café com leite, né? Eu vou tratar ela assim, toda vulnerávelzinha, porque ela é café com leite e tadinha dela. Não, não é isso. Mas assim, ela é vulnerável no sentido estrito da lei, exatamente, e nesse aspecto a gente tem que entender, mas ela é uma pessoa que não é café com leite. E aí a gente precisa dissociar esse sentido que às vezes se coloca nessa palavra vulnerável e que não é um sentido de coitado, não é um sentido de, olha, vamos dar qualquer coisa, ou vamos só promover porque tem que promover, não, vamos deixar a pessoa nessa situação, eu já estou dando um emprego mesmo, tem um outro lado também, já estou dando um emprego mesmo, já estou fazendo um favor. Então, precisamos corrigir essas imperfeições antes de avaliar todo mundo e saber como tratar as pessoas, até mesmo porque todo mundo merece ser tratado com dignidade. Isso é um princípio fundamental dentro da nossa sociedade e que, para as pessoas com deficiência, só foi reconhecido a partir da Convenção das Pessoas com Deficiências de 2006, do qual o Brasil foi signatário a partir de 2008 e reconhecido em lei a partir de 2009. Portanto, é algo que a gente precisa internalizar muito ainda. E seguindo antes, aí como eu comentei das pessoas com deficiência, eu queria saber, você sabe definir pessoa com deficiência? Você sabe como definir uma deficiência? Porque a partir tanto da convenção a qual eu falei dela, e tanto depois da Lei Brasileira de Inclusão, que foi mais um instrumento para internalizar as mudanças que nós tivemos na convenção, nós tivemos uma nova definição de deficiência. E aqui foi algo que foi revolucionário. A deficiência, ela é um impedimento de longo prazo, seja
físico, sensorial, ou ainda de alguma outra ordem, e que em contato com o meio, ela se encontra barreiras para desenvolver-se plenamente na sociedade. E então, essa definição tira da pessoa com deficiência todo aquele peso que se tinha antes, que a pessoa com deficiência era alguém que tinha o déficit de algo. Por isso que aqui a gente passa a entender a deficiência como uma característica também. Assim como uma pessoa pode ter o cabelo mais longo, o cabelo mais curto, aqui a deficiência, ela dessa mesma maneira, ela passa a integrar o ser como mais uma característica. Então, como se ela compusesse aquele ser, compusesse aquela pessoa com mais uma das características que cada uma das pessoas tem. Eu, no meu caso, eu sou autista, e dentre todas as características, o autismo é só mais uma das características que eu tenho, porque sou mulher, tenho cabelo longo, uso óculos, olha quantas características eu tenho. Então, a deficiência, ela é vista desta maneira também. E aí, interação com o meio. Por que interação com o meio? Ela produz, né? Aí sim, a gente tem as barreiras, porque nesse caso, se tira da pessoa com deficiência e sabe que a barreira não está nela, mas sim dentro da sociedade. Uma sociedade sem acessibilidade, uma sociedade sem inclusão, é uma sociedade que ela, por si só, aí a gente pode inverter e olhar com aquele viés, com aquele olhar de déficit, que é um olhar de quem precisa ser consertado, o olhar do paradigma médico da deficiência, para a sociedade, não para a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela está bem dessa maneira. Nem todas as pessoas com deficiência, elas querem ser consertadas, elas precisam de um remédio, elas precisam de um medicamento, porque deficiência não é doença, foi muito bem separado aqui, e faço essa pausa para deixar muito bem claro como fica esse aspecto, e porque existe muito preconceito ainda hoje. Existe um olhar ainda muito discriminatório e que acha que as pessoas com deficiência, elas não podem atingir os mesmos patamares que pessoas sem deficiência. E um olhar de que não vou contratar essa pessoa porque ela é uma pessoa com deficiência, portanto, ela não vai atingir e ela não vai me dar os resultados que eu preciso. Só que isso chama-se capacitismo. E aí, evoluindo mais um pouquinho, a gente avança aqui para o paradigma da deficiência, no qual a gente tem o modelo social da deficiência, como eu comentei, e a gente olha, né, a sociedade, ela tem a responsabilidade pela pessoa com deficiência, ela tem a responsabilidade de incluir a pessoa com deficiência, e não a pessoa com deficiência tem a responsabilidade de se incluir na sociedade, porque senão a gente está fazendo uma inversão de valores. A pessoa com deficiência, ela precisa se mudar completamente, se moldar completamente, ou seja, se alterar como um todo, trazer um prejuízo da sua saúde mental e de uma tristeza enorme que ela vai trazer para dentro de si por causa da sociedade que não é adaptada a ela, ou é ao contrário, a sociedade que não é adaptada a ela, e aí sim ela deve trazer esses mecanismos de adaptação para que a pessoa com deficiência ela possa viver plenamente e gozar de todos os seus direitos, inclusive do direito ao trabalho, do direito à saúde, do direito à educação, e nos seus mais detalhados direitos que envolvem cada um deles, como, por exemplo, uma digna avaliação de desempenho. E aí a gente tem aqui os modelos anteriores que estão em imagem também, que é o modelo, antigamente era o modelo da exclusão, quando a gente simplesmente deixava as pessoas com deficiência fora da sociedade, né? Então, assim,
isso quando nós realmente não as matávamos, então nós tínhamos ainda a questão da exclusão, tinha a segregação, quando as pessoas com deficiência, elas iam viver separadamente num lugar próprio para pessoas com deficiência, como quando tinha escolas para surdos, quando tinha escolas para pessoas cegas, né? Quando foi instituído aqui no Brasil, lá na época do Brasil Império, né? Vocês percebem que isso ainda se quer voltar, ainda hoje, né? Tirar as pessoas com deficiência das salas de aula regulares. E tinha o paradigma da integração, que aqui, né, no círculo que tem as pessoas, existe um apartamento, assim, uma parte das pessoas, elas ficavam separadas, mas elas tinham que ser reabilitadas para depois serem reinseridas dentro da sociedade. Então, aí elas iam trabalhar juntas, assim, todas elas em grupo, não realmente incluídas. Integração é diferente de inclusão, porque esse grupo ele ia ficar muito mais junto, o grupo das pessoas com deficiência, e aí sim, esse grupo, ele ia, a partir dele, ia começar a ser incluído, alguém ia monitorá-lo para fazer a reintrodução dele na sociedade. Agora, a questão da inclusão é muito diferente quando todo mundo convive junto e entende-se que é uma sociedade preparada para receber as pessoas com deficiência, onde todas elas não vivem somente entre pessoas com deficiência, mas vivem separadas, vivem cada um fazendo de forma autônoma tudo o que quer fazer. Então, esse é um pouquinho de cada um dos paradigmas. E hoje a gente vive aqui o paradigma da inclusão, que reflete o modelo social da deficiência. Mas como incluir a todas as pessoas, todas, todes e todos? Como fazer essa inclusão? Né? Vocês podem perguntar-se e falar, não dá para fazer isso, não dá para trazer essa inclusão para todas as pessoas. Bom, eu digo que dá, porque uma maneira de fazer a inclusão para todas as pessoas é trazer acessibilidade, porque quando a gente traz acessibilidade para uma pessoa, a gente traz acessibilidade para todas as pessoas. Aqui eu estou aplicando o princípio do meio-fio. Por que meio-fio? Ora, a gente não tem as calçadas, nós não temos as rampas das calçadas, então aquelas rampas, elas servem para pessoas com deficiência, mas não só. Elas trouxeram acessibilidade também, que são acessibilidade para pessoas que nem têm deficiência. Pode ser uma acessibilidade situacional para uma mãe, por exemplo, que está com o carrinho de bebê, então ela vai passar por ali. Uma outra acessibilidade situacional que eu comento aqui é no caso de uma pessoa com um carrinho de compras que vai descer naquele mesmo lugar da rampa da calçada, ou ainda pode ser apenas uma acessibilidade temporária. Uma pessoa com o pé quebrado, ela pode descer por ali, ela estando de muletas ali é melhor para ela, né? Ou ainda, porque nesse caso temporária, porque é algo que não é uma deficiência permanente, mas trouxe para ela todo esse benefício da acessibilidade. E também para as pessoas em situação de cadeira de rodas. Então, veja como a gente consegue contemplar esses três casos. Ora, mas como eu consigo fazer isso em todos os lugares? Bom, tá aqui. É o design universal que nós usamos e ele dá conta de tudo isso. O princípio do meio-fio, ele é utilizado a partir do design universal, ele foi pensado a partir do design universal, que com o seu desenho, que com a sua forma de realmente pensar as características de cada uma das pessoas, aí ele vai abarcando todas as pessoas dentro da sociedade. E assim, com a questão do design universal, é que a gente deveria começar a pensar uma nova avaliação de desempenho. Primeiro, a gente deveria colocar equidade, né? Trazer equidade para todas as pessoas, todo mundo partir de um mesmo princípio,
todo mundo partindo de um mesmo princípio. E, aliás, o design universal, ele é trazido tanto na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, quanto na Convenção de Pessoas com Deficiência, e os pontos de equidade também. Portanto, praticá-lo não é algo que vai tirar o mérito de ninguém, pelo contrário, vai enriquecer cada vez mais os trabalhos de cada uma das pessoas. E como fazer isso? Bom, normalmente se trabalha, quando vai fazer uma avaliação de desempenho, numa matriz chamada Nine Box. Antes de fazer a matriz, se faz o ajuste, deveria se fazer o ajuste, né, de cada uma das pessoas para trazer equidade a elas. Aí sim, trazendo equidade, a gente coloca e a gente passa a olhar e quais são os pontos que sempre devem ser ajustados, porque quando a gente traz equidade aqui e começa a ajustar a própria matriz, para que da próxima vez ela funcione bem, para que da próxima vez ela esteja adequada, a gente vai melhorar para todas as pessoas, porque afinal, muitas outras pessoas, e não só pessoas com deficiência, elas têm características distintas, elas têm funcionamentos distintos. E ainda existem aquelas situações de pessoas que até outro dia não sabiam que tinha uma condição, não sabia que tinha uma deficiência. Porque são deficiências que não são aparentes, como é o meu caso. Até outro dia, até em 2018, eu não sabia que eu tinha autismo, eu era autista. Então, e mudou, assim, passei uma vida inteira sem saber que eu era autista. E ainda mais num país como o nosso, a gente tem que pensar nessas possibilidades, de quantas pessoas não diagnosticadas e com quantas condições se tem. Então, é benefício para todo mundo, vai ser benéfico para todas as pessoas, porque vai aplicar o princípio do meio-fio aqui e vai trazer equidade às pessoas. Então, ela traz uma resolução de problemas complexos e resolve, né? Assim, traz umas soluções incríveis. Aí, a partir disso, eu comentei um pouquinho da avaliação de desempenho, a gente começa a ser mais justo. E quando a gente começa a ser mais justo, a gente vai descobrir novos talentos, a gente vai descobrir novas potências, vamos descobrir pessoas com talentos que nem imaginaríamos que elas teriam e que realmente elas fariam toda a diferença na nossa corporação, na nossa organização e na nossa vida. Essas pessoas podem ou não ter deficiência, mas pessoas com deficiência, quando não são feitos esse ajuste, elas sempre são prejudicadas. E até hoje, se formos lembrar, a lei de cotas, que tem mais de 30 anos, nós não temos um número satisfatório de lideranças que tenham alguma deficiência, né? Pessoas em cargos de liderança ocupando e que tenham deficiência. Então, é uma forma da gente trazer equidade, da gente trazer um mundo mais justo e realmente da gente pensar uma solução que vai abranger todos esses aspectos e aí descobrir novos líderes e, quem sabe, trazer também muito mais riqueza para as nossas corporações.